jornada 2024-2025 do projeto Segunda Química, nós vamos começar dando a base para os conhecimentos de química. E essa base, ela começa de forma muito simples, né? E eu acredito que ninguém vai ter dificuldade, que é falar sobre matéria, corpo e objeto. Então, na química, na física, na biologia, na ciência em si, nós temos a conceituação do que é matéria. E matéria é considerado como qualquer tipo de coisa, pessoal, de uma forma muito simples. Mas é claro, nós temos que considerar qualquer tipo de objeto, de tudo que você possa imaginar que existe, pode ser considerado como matéria. E essa imaginação de algum tipo de matéria precisa ter, ocupar espaço e também ter massa para que possa ser considerado matéria. Então, qualquer tipo de material que exista, que venha ocupar espaço, nós vamos ter, fazer essa observação e considerá-las como matéria, tá? Da mesma forma, nós vamos poder ter o corpo, só que o corpo ele já vem ser uma parte limitada. Enquanto você considera a matéria como tudo, como a porção geral, o corpo já é uma parte da matéria. Ele já é considerado apenas uma pequena quantidade. Digamos assim, a gente fala na água, a água que é uma das substâncias químicas mais necessárias durante o nosso dia, né? Assim como o oxigênio. Então, a água, ela em si, quando eu falo água, você pode pensar na água que está no ar, na água que está no solo, na água que está nos rios, nos lagos, nos oceanos. Então, essa água em geral, a água toda é considerada como matéria. Quando você já faz apenas a reserva de uma quantidade de água, ou seja, você põe a água numa caixa d'água, você põe a água numa piscina, você põe a água num copo d'água, numa garrafa d'água, que é algo que a gente faz muito, você tem apenas agora uma parte da matéria. Quando você põe uma água num copo, você tem um copo com água, e isso você tem uma pequena porção da matéria, que é considerada como corpo. Agora, quando você tiver uma quantidade de matéria limitada, mas que tenha algum determinado, que eu posso dizer, uso, algum fim, algum objetivo para esse corpo, para essa matéria, você já vai chamar de objeto. E aí nós podemos fazer a consideração. Quando você tem as árvores em si, as árvores são consideradas, todas as árvores em si são consideradas como matéria. Quando se faz apenas a retirada de uma parte, ou seja, se corta uma árvore para tirar a madeira dela, você já tem, por meio da madeira, apenas uma pequena parte do todo, que é uma pequena parte da matéria. E isso você já vai chamar de corpo, quando se tem apenas um pedaço de madeira. E essa madeira nós fazemos muitas utilidades. Você pode utilizar para fazer diversos tipos de móveis, né? Os principais que são feitos ainda são mesas, armários, cadeiras. Então, quando você faz uma transformação na matéria, você já vai ter o corpo. E aí você pode considerar dessa forma que matéria é a, tudo que existe, o corpo é apenas uma pequena e limitada parte da matéria. Quando esse corpo passa por uma transformação em que a matéria, o corpo, já tem alguma utilidade, você já vai chamar de objeto, tá? E todas essas conceituações que foram passadas de matéria, corpo e objeto estão também entrelaçados com a energia, né? Muito se faz quando se quer cortar uma árvore, que já não se deve, né, incentivar esse tipo de atitude, de ação. Na verdade, as árvores devem permanecer em pé. Então, quando se corta uma árvore, se toma uma infeliz atitude dessa, você tem que gastar energia. E essa energia, ela é
gasta por meio de máquinas de corte. Você tem aí a serra, aí se você já não tiver uma serra, você vai com serrote, ou vai com machado, vai com um facão, enfim, você tem diversas formas de gastar a energia para que essa matéria possa ser transformada, tá? E, claro, pessoal, para que a gente possa analisar, eu gostaria de saber se vocês compreenderam essa primeira conceituação, se foi muito rápido ou se deu para compreender o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto. Eu gostaria que alguém pudesse dizer que deu para entender ou não, para que eu possa pegar e vir para cá, pessoal, ó, para vir a parte de exercício, verificar se houve uma compreensão do conceito que foi passado. Bem, obrigado aí, André, tá? O Coutinho também está falando que compreendeu. Muito obrigado por me responder. Isso é muito importante para eu poder avançar, tá? Então, vamos lá fazer um exercício, tá? O exercício que nós vamos começar a trabalhar é o seguinte: já caiu numa universidade chamada FAAP de São Paulo, né? Fala assim: no texto, um escultor, olha só, um escultor recebe um objeto retangular de mármore e habitualmente o transforma na estátua de uma celebridade de cinema. Veja bem, a estátua foi feita do mármore. Podemos identificar matéria, corpo e objeto, e a partir daí definir esses três conceitos. Vamos analisar com calma para ver qual é o conceito que está correto nos itens 1, 2 e 3. Vamos lá, pessoal, preste atenção aí, para ver se a gente consegue rapidamente usar esse conceito já em uma aplicação de uma questão. Primeiramente, o item 1, matéria, que seria o mármore. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, aí nós temos que ver, está correto dizer que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? É correto ou errado usar essa conceituação? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Correto. Então, esse primeiro item aqui, que fala sobre o que é matéria, está correto. Vamos passar para o item 2. O item 2 ele já vai falar o seguinte: corpo, bloco retangular de mármore. Um bloco é apenas uma parte da matéria. O bloco não é tudo. Vamos lá verificar se isso é um corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. E aí, pessoal, vocês acham que está certo? Quando a matéria está tendo uso, eu vou chamar de corpo ou eu vou chamar de objeto? O que que você acha? O objeto é quando a gente faz uso, pessoal. Então, pelo fato dele ter dito aqui, ó, se presta a um determinado uso, pessoal, essa última parte aqui do texto, depois da vírgula, trouxe uma compreensão equivocada para o texto. Essa está errada, esse item 2, porque fala que é determinado uso é o corpo, que na verdade, quando tiver determinado uso, é o objeto. E aqui o último, que é o item 3, objeto é estátua de mármore. É uma porção limitada da matéria? Se tivesse aqui a parte que fala sobre o uso, estaria correto. Então, o objeto, ele é uma parte da matéria com determinado uso, e aqui não fala sobre o uso. Portanto, só está correto o item 1. Item 2, item 3 estão incorretos. Portanto, nesse exemplo, nesse exercício, a resposta é o quê? Apenas a alternativa 1, né? Afirmativa 1 é correta. Ok, pessoal? Vocês conseguiram compreender aí? Foi possível compreender? Ok, muito obrigado. Vamos avaliar agora mais uma questão para a gente poder verificar se está sendo compreensível e passar para o próximo conceito. Olha só, pessoal. Hã? Oi, Eu tô dizendo, alguém tentou falar, mas eu não consegui escutar. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a questão 2.
uma das finalidades do mercúrio é a solubilização de uma pepita de ouro, ou seja, o mercúrio ele serve ali para dissolver a pepita, tá? Ele, ao sofrer o aquecimento, o mercúrio ele dissolve a pepita de ouro e lá na pepita de ouro vai ter o ouro em que eles querem fazer a retirada. Nesse processo, apenas o ouro é dissolvido de modo a facilitar a sua separação. Depois de isolado, o ouro é possível construir cordões, anéis, fios e até folhas de ouro. Então, vamos verificar todos esses itens que estão aqui, ó, sublinhados, e definir se eles são matéria, corpo ou objeto. Pessoal, quando a gente fala em mercúrio, o mercúrio eu vou chamar de matéria, corpo ou objeto? Quando eu falo em mercúrio, eu estou falando numa quantidade geral, eu não estou falando apenas de uma pequena porção, ok? Então eu vou considerar que o mercúrio é matéria, fazendo uma análise que eu tenho o todo, não apenas uma pequena quantidade. Quando se fala na pepita de ouro, opa, é ouro, mas é uma pepita. A pepita, ela é uma pequena parte de material que contém ouro. Então, a pepita vai ser o quê? Muito bem, o pessoal está com tudo aí dizendo que é corpo, parabéns. E por fim, por fim não, aí ele vai na continuidade, falando aqui, dando continuidade, falando do ouro. O ouro em si, o ouro em si, você vai chamá-lo de matéria, corpo ou objeto? O ouro completo, pessoal. A matéria ouro. Então, seria a matéria mesmo. E para finalizar, quando se faz cordões, anéis, fios e folhas de ouro, se tem o quê? Objetos. Nesse caso, qual seria a resposta? Alguma resposta que começa com matéria. Pode ser a letra a letra C, a letra D e a letra E. Mas, na sequência, vem o corpo. Então, é matéria e corpo. Opa, então pode ser a C e a E. Agora, de novo vem o ouro, que é matéria. Então, a resposta certa é letra E, pessoal. Quem aqui marcou, indicou a letra E, se saiu muito bem, parabéns. Vocês entenderam de forma muito excelente essa primeira parte, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos falar do elemento químico, tá, pessoal? O elemento químico, na química, você vai considerar que o elemento químico, ele vai representar os átomos, é o elemento que representa os átomos. E aí vamos rapidamente falar, vocês vão ter uma aula falando de átomos, mas eu vou fazer um rápido comentário a respeito. Pessoal, o átomo ele tem uma região central chamada de núcleo, certo? E uma região externa ao núcleo chamada de eletrosfera. A eletrosfera, ela vai conter a parte negativa do átomo chamada de elétron, tá? Então a eletrosfera tem o elétron, enquanto que o núcleo vai ter a partícula chamada próton, que é uma partícula positiva, e também tem uma partícula chamada de nêutron, que é uma partícula considerada sem carga. Tem massa, mas não tem carga, tá? Então, lembrando aí, o elétron, ele é a partícula negativa, o próton é a partícula positiva e o nêutron não tem nem positivo nem negativo. Resumindo, pessoal, o núcleo tem próton positivo e nêutron sem carga. Onde estará a massa do átomo? O núcleo tem o próton e o nêutron, e com isso ele tem a massa do átomo.
Enquanto que a eletrosfera contém a carga negativa, que é o elétron, que tem a partícula que é com massa desprezível, tem carga negativa e massa desprezível. E aí, pessoal, o que vem a ter, qual é a relação do átomo com o elemento químico? É que o elemento químico é uma representação dos átomos, só que o elemento químico não exatamente representa um átomo. Um elemento químico, ele representa um conjunto, pessoal, um conjunto de átomos. Se você analisar aqui, observe o átomo chamado de próton. Esse átomo chamado de próton, ele tem um próton e um elétron na eletrosfera. Não tem o nêutron. O átomo chamado de deutério, ele já vai ter um próton, também tem um elétron, e agora aparece um nêutron. O deutério tem um nêutron. E, por fim, nós temos aqui o trítio, que tem um próton, dois nêutrons e um elétron. Pessoal, o que nós devemos procurar focar para entender o que é um elemento químico? Você vai focar no próton. Olha para o próton. Sempre você vai buscar o próton quando se falar em elemento químico, onde o próton sendo igual, pode observar, o átomo 1 tem um próton, vou chamar de P mais o próton. O átomo 2 tem um próton. O átomo 3 tem um próton. Quando os átomos apresentam quantidade igual de próton, você vai dizer que esses átomos todos, o conjunto aqui, ó, o trio, esses três átomos, próton, deutério e trítio, os três vão ser um elemento químico, apenas um elemento químico. E esse elemento químico aqui, que esses três átomos representam, é chamado de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, representado aqui pelo próton, pelo deutério e pelo trítio, sendo que o menor de todos é o próton, tá, pessoal? Então, o elemento químico, ele é formado por um conjunto de átomos com o mesmo que, pessoal, basta ter só uma coisa igual, basta ter o próton igual, tá, pessoal? Se tiver o próton igual, você diz que esses átomos formam um elemento químico, ok? E aí, pessoal, os elementos, eles têm um nome e têm um símbolo. Os nomes foram criados de acordo com o local, de acordo com o pesquisador. Então, tiveram várias características várias considerações que foram feitas para dar o nome dos elementos. E esses nomes, alguns deles vêm do inglês, do latim, tá? Então, nós temos aqui, vamos considerar o elemento carbono, que é o primeiro elemento. O elemento carbono, primeiro elemento a ser exemplificado, tá? Então, esse primeiro elemento a ser exemplificado, que é o carbono, para você dar o símbolo dele, basta você analisar a primeira letra do nome, pessoal. Olhou a primeira letra, você vai indicar por meio dessa primeira letra o símbolo. Então, o símbolo do carbono é a letra C, escrita em maiúsculo, tá? Quando você já analisar o cálcio, você já vai ter aqui, ó, o C e também vai ter que usar a segunda letra, o A, porque se deixar só o C, vai confundir com o carbono. E aí, o símbolo do cálcio é C maiúsculo e a letra A em representação minúscula, tá, pessoal? A segunda letra não pode ser escrita em maiúsculo. Sempre a segunda letra é uma representação em minúsculo, tá? E aí vamos dar sequência, falar agora do elemento cádmio.
Se você for analisar aqui o elemento cádmio, ele vai ter o C também e o A. Só que ele não pode ser Ca, porque senão confunde com o cálcio. E aí você coloca a terceira letra para que o símbolo fique Cd, ok? Então, o elemento cádmio tem o símbolo Cd devido à necessidade de ficar diferente do carbono e do cálcio. Lembrando que a segunda letra é minúscula. Agora, o elemento enxofre, que vem do latim sulfur, é representado pela letra S, porque uma quantidade de elementos muito mais conhecidos há muitos anos atrás, esses elementos já foram, como é que se diz? O seu nome e o seu símbolo vieram desde lá de quando se utilizava em grande escala o latim, né? Que era uma das linguagens utilizadas em grande parte do mundo. O flúor é o elemento que começa com a letra F e o seu símbolo é F. Quando se fala em ferro, você já vai usar como símbolo o Fe, não apenas o F, pois se deixar só o F, vai ficar igual ao flúor. O fósforo, que também tem sua tradução como fósforos, já vai ser representado pela letra P, porque também da tradução de fósforo nós temos o P como a primeira letra. O potássio, que vem de cálium, também vai ter uma letra diferente da nossa escrita no português. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que os elementos químicos, eles têm um símbolo. Esse símbolo ele vem da primeira letra do nome. Se já houver a primeira letra em algum outro elemento, você coloca a primeira e a segunda letra, ou a primeira e a terceira letra, de forma a deixar símbolos diferentes. Então, pessoal, esse símbolo tem a primeira letra em maiúsculo e a segunda letra, se for necessário, em minúsculo, tá? Ok? Tudo certo até aí? O elemento químico dá para você entender? E aí nós vamos usar, pessoal, as substâncias químicas com vários elementos. Olha só, aqui você tem, ó, o elemento hidrogênio. Quando ele se une com outro elemento hidrogênio, vai formar a molécula do gás hidrogênio. Agora nós temos aqui, ó, nós temos uma diferença, tá, pessoal? Nós temos uma diferença entre o elemento e aqui a substância. Veja bem, o que é uma substância? Quando os átomos estão unidos. Quando os átomos estão unidos, já não é mais um elemento, já é uma substância, ok? Então, nós temos aqui um outro exemplo para você ter a diferença entre átomos, que são elementos, né? E as substâncias. Se você tem a união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, você vai ter uma molécula conhecida, né? A substância conhecida como água. Então, a água é formada por um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Aqui nós temos a substância água e a molécula do gás hidrogênio ou substância do gás hidrogênio. Ou seja, o elemento químico é quando você tem esses átomos ainda, ó, na sua forma não ligada, na sua forma ainda não se associando a outro elemento, tá certo? Então, isso é um elemento químico. Agora, quando você tiver esses átomos que se uniram, né, para formar combinação de elementos, você tem aqui, ó, uma substância com ferro e oxigênio, outra substância com carbono, cálcio e oxigênio. Aqui nós temos apenas a substância de prata, que é formada por átomos de prata mesmo, e a substância O2, que é formada pelo átomo de oxigênio. E aí nós temos diversas substâncias na química. Essas substâncias vão ser estudadas dentro desse curso da segunda química, tá? Em outro momento, vocês estarão fazendo estudo só das substâncias e continuando o desenvolvimento do aprendizado, tá bom? E é claro, nós temos a partir desses átomos 118 elementos químicos que compõem
a chamada tabela periódica, que vai ser também um dos tópicos que será estudado nesse curso, tá? Curso longo de Química, mas que vai abranger praticamente tudo que é cobrado na Olimpíada e no Enem, tá, pessoal? Então, vamos fazer a nossa questão de número 3. Ok, pessoal? Dá para fazer aí? Eu vou fazer rapidamente aí o pedido que vocês leiam, façam uma leitura rápida para ver se vocês conseguem compreender. O aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a, a produção de alimentos. Portanto, para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizante no solo, os quais apresentam na sua composição N, P e K, um poderoso fertilizante que serve para revitalizar da vida novamente as plantas, as árvores, aos vegetais. Então, sobre esses fertilizantes, qual é o nome desses 3 elementos, pessoal? Qual é o nome? Rapidamente, eu vou tomar um golezinho de água enquanto você me dá aí a resposta. Rapidamente. Já teve gente que respondeu, nossa. Está saindo a letra A. Letra A, letra A. Será? O N é de nitrogênio? Certo. O P é de fósforo? Certo. E o K é de potássio? Perfeito. Quem marcou a letra A se saiu muito bem, tá, pessoal? Então, aqui nessa questão, a resposta é letra A. Ok. Então, eu vou compreender que essa etapa também foi fácil de vocês entenderem, que foi é, é, observado atentamente por vocês e compreendido também. Já que você já ouviu falar em matéria, corpo e objeto, já ouviu falar em elemento, agora você vai falar nas substâncias, porque a substância é quando os elementos químicos se unem e formam as substâncias. E aí, pessoal, a substância química, você vai considerar que você tem uma substância química ou uma substância pura quando em um determinado local, pode ser dentro de um balão desses de festa, dentro de um copo, dentro de um cilindro, quando você tem apenas um tipo de substância. Por exemplo, aqui nesse copo, nesse frasco, nós temos apenas a substância água, certo? Essa água, ela não é a água que a gente toma diariamente, ou seja, não é água potável, não é água mineral. Ela é uma água do tipo pura, mais conhecida como água destilada, água ultra pura, que são tipos de água produzidos em laboratório. Mas como é que eu estou dizendo que essa água está pura, professor? É porque só tem a mesma substância aqui dentro. Ó. Se você analisar, a água tem o oxigênio, que é o vermelho, e 2 hidrogênios, que são os átomos, os elementos azuis. Então, você tem nesse frasco só tem aqui dentro água. Por isso eu vou dizer que essa substância aqui, ela é pura. Toda vez que você tem apenas um tipo de substância, só um tipo de substância, você vai considerá-la como substância pura. Ok, pessoal? Ok aí? Entenderam que é uma substância pura? E a essa substância pura, você vai ter a compreensão de que elas têm ponto de fusão e ebulição constante. Calma, pessoal. Eu ainda não sei o que é ponto de fusão e ebulição. Calma, que o professor vai dar uma luz para vocês, tá? E aí, vamos lá. Quando você tem a substância simples, substância pura, chamada de simples, você vai ter apenas um elemento químico, tá, pessoal? Aqui nós só temos o elemento H. Então, a substância é a substância H2, chamada de gás hidrogênio. Essa substância só tem o átomo de hidrogênio, que é o elemento hidrogênio. Por isso, você vai chamá-la de substância simples. Diferente da substância composta, que ela já vai ter aqui, ó,
Olha só a molécula da água, pessoal. Aqui também é a molécula da água. Você vai ter oxigênio, que é o elemento oxigênio, elemento hidrogênio com elemento hidrogênio, formando a conhecida molécula H2O, certo? Que tem hidrogênio e oxigênio. Ou seja, tem mais de um elemento, por isso eu vou chamá-la de substância composta. É uma substância pura simples e também tem a substância pura composta. Quando é que elas são puras? Quando tem a fusão e a ebulição constante, certo? Constante. E aí você vai ter apenas uma fase. Ok, pessoal? Olha só os exemplos aqui, ó. Substância simples: gás oxigênio, fósforo, gás nitrogênio, enxofre. E as substâncias compostas? Carbono e oxigênio, gás carbônico, é uma substância composta. Hidrogênio, fósforo e oxigênio, ácido fosfórico, substância composta. N e O, dióxido de nitrogênio, substância composta. Ácido sulfúrico, substância composta. Tem H, tem o S e tem o O. Então, você tem a substância do tipo simples, substância pura simples, substância pura composta. Quando você tem a mistura, pessoal, ela é diferente, tá? Porque na mistura, olha só o que nós vamos ter aqui. Vocês conseguem observar que eu peguei o mesmo exemplo, só que agora você tem um corpo aqui, ó, a mais. Você está observando aqui que tem algo a mais aqui dentro? Nesse frasco tem uma substância a mais que você não tinha aqui na substância pura. Ou seja, a mistura é quando se tem em um local, em um recipiente, dentro de algum frasco, que seja qual é frasco, frasco fechado, frasco aberto, quando você tem mais de uma substância química. Nesse caso, quando você tem mais de uma substância, você tem a mistura. Só que nem sempre a gente consegue ver quando tem mais de uma substância, porque às vezes as misturas elas são homogêneas. Mas e aí, o que nós temos na mistura? É que a fusão e a ebulição não são constantes. Olha para cá, pessoal. A fusão e a ebulição não é constante, e aqui na substância pura, a fusão e a ebulição ela é constante. Vamos pegar essa diferença. Na substância pura, a fusão e a ebulição é constante. Se você não sabe o que é fusão e ebulição, não se estresse, que eu vou já explicar. Então, eu preciso que nesse momento você lembre, na substância pura, que pode ser simples ou composta, a fusão e a ebulição ela é constante. Na mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea, a fusão e a ebulição não é constante. Lá na frente você vai ter uma compreensão um pouco mais clara a esse respeito, quando se aparecerem mais exemplos, tá? Agora, pessoal, veja bem, você tem a mistura. A mistura é quando tem mais de uma substância. Aqui nós temos duas substâncias diferentes, a água e essa substância com dois átomos iguais aí. E aí nós temos uma mistura. A mistura ela pode ter e formar as fases. O que é a fase? A fase é aquela porção que você vai encontrar apenas um aspecto uniforme. Eu vou olhar e eu não vejo diferença em nenhuma. Então eu vou dizer que é uma fase. A fase, ela, em uma mistura, a fase pode ter no mínimo, em uma mistura, a fase pode ter no mínimo dois componentes. Preste bem atenção aqui no exemplo. Olha o exemplo, pessoal. Essa substância aqui, azul e vermelha, é um componente. A substância aqui com átomos escuros é outro componente. Então, você tem aí duas substâncias e cada substância você pode chamar de componente. Só que esses componentes podem formar uma fase ou então podem formar duas fases. Isso vai depender se essas substâncias elas se dissolvem ou elas se solubilizam
ou se elas são miscíveis. Miscíveis é quando elas se misturam e automaticamente elas se solubilizam uma na outra. Aí, quando elas se solubilizam, geralmente formam uma fase, tá, pessoal? Então, vamos ter aqui, ó, a fase, que é o aspecto igual, a mistura homogênea, que é quando você encontra apenas uma fase, e a mistura heterogênea, que é quando você encontra duas ou mais fases. Observa bem esse exemplo. Aqui você tem, no primeiro frasco, você tem água, e no segundo frasco, você tem o óleo. Se houver a mistura de água com o óleo, você vai ter dois componentes: o componente água, a componente água e a componente óleo. Essas duas substâncias, pessoal, elas são miscíveis, ou seja, elas se dissolvem uma na outra, solubilizam uma na outra, são miscíveis ou são immiscíveis. Nesse caso, se vocês observarem bem, você vai ver que ficou aqui uma fase, ó, uma fase em cima, que é o componente óleo, né? Componente óleo ficou em cima, formou uma fase. Aqui é o óleo. Não ficou legal essa escrita aí, vou escrever de novo, tá? Então, em cima aqui, ó, nós temos o óleo de cozinha, né? Que vai ser uma fase e um componente, só é um componente. Não há outra substância junto nessa fase. E aqui embaixo nós temos a outra fase, que é a fase da água que ficou embaixo, porque a água tem densidade maior do que o óleo. A substância que vai para baixo é aquela que tem maior densidade, ou seja, vai ter maior massa em um determinado volume, no volume menor possível, tá? Então você teve aqui o quê? Uma mistura que você vai chamar essa mistura água e óleo, que tem duas fases e também tem dois componentes, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Água e óleo. Você chama de homogênea ou heterogênea? O que vocês acham, pessoal? A Maria Clara aqui já se antecipou e já disse, é homogênea. Vocês concordam com ela? Água e óleo é homogênea? Opa, apareceu o Ramon aqui para dizer que é heterogênea. Opa, nós temos duas respostas, pessoal. Precisamos agora do apoio da maioria aí para saber se é homogênea ou heterogênea. Opa, Maria Clara voltou atrás e disse que ela se equivocou e acha que é heterogênea. Vocês estão certos, pessoal. Essa primeira mistura aqui, em que formaram-se duas fases, é uma mistura heterogênea. Por quê? Tem quantos componentes dentro dela? Dois componentes. Um componente é a água de maior densidade, que ficou embaixo. O outro componente é o óleo de menor densidade, que foi para cima, formando-se duas fases. Você vê a fase a olho nu, pois o óleo é meio laranjado, amarelinho, né? Então você tem a fase do óleo, que dá para te ver que é diferente da fase da água. São dois componentes e por isso você vai ter aí uma mistura heterogênea. Ok? Enquanto que quando você colocar sal em um copo que contenha água, o sal some, pessoal. É uma mágica. O que tipo de coisa acontece? É um tipo de mágica, é? O sal que você colocou dentro da água sumiu. Você só enxerga o líquido. Você enxerga o sal aqui dentro? Tá dando para ver o sal aqui, pessoal? Hein? Não, não dá para ver o sal. Por isso você vê apenas um aspecto. Você sabe que aí dentro tem o sal e a água porque está sendo falado. Mas tu só enxerga a água, tu só enxerga uma fase. Tem dois componentes e uma fase. É uma mistura agora conhecida como homogênea. Então você tem a mistura homogênea, certo? A homogênea e também tem a mistura heterogênea. A mistura homogênea só tem uma fase, pode ter dois componentes, pode ter três componentes, desde que eles se dissolvam.
E essa mistura heterogênea tem mais de uma fase. Olha só, pessoal, é importantíssimo vocês ficarem super atentos, porque nem sempre dá para te ver a diferença, né? De imediato. Então, quando tu tem o sal e água, tu vai ter uma mistura homogênea, ou um sistema homogêneo. Quando você tem a areia e sal, aí você consegue ver a diferença da areia, que vai ficar no fundo, quando você deixa lá paradinho, a areia fica no fundo, e a água vai ficando em cima, que é um sistema heterogêneo. Tem determinados momentos que você só consegue ver a diferença a nível de microscópio. Quando se fala no leite, no sangue, por exemplo, pessoal, o leite tem gordura. A gente não enxerga essa gordura só olhando, mas o leite é heterogêneo. O sangue também, os glóbulos do sangue, a gente não enxerga só olhando para ele, ver tudo vermelho, pensa que é homogêneo, mas o sangue é heterogêneo, ok? E agora, pessoal, vamos fazer uma questão aqui para pegar esse resumo. Olha lá qual é o resumo aqui. Que a matéria, a matéria pode ser formada por substância pura, quando só tem uma substância, né? Quando só tem uma substância, tá, pessoal? Quando tem só uma substância, você vai chamar de substância pura. E a mistura vai ter duas ou mais o quê? Substâncias, certo? Isso é uma mistura. A substância ela pode ser substância pura simples, quando só tem um elemento químico, ou substância pura composta, quando tem diferentes elementos químicos na substância, certo? E a mistura pode ser homogênea, quando só tem uma fase, e ela pode ser heterogênea quando tem duas ou mais fases, certo? Agora, olhando aqui, pessoal, olhando aqui, ó, o número 1, tu vai chamar Homogênea. de quê? Oi? Tá Homogênea. saindo o áudio de alguém. Alguém quer perguntar? Quem tiver com o áudio ligado e não quiser perguntar, faça-me a gentileza de desligar o áudio, porque vai sair na aula gravada, tá? Pessoal, então esse item 1 aqui é uma substância ou é uma mistura? O que que você diz aqui, ó? Hein? No item 1 é substância ou mistura? Você está vendo substâncias do quê? Iguais ou diferentes aqui dentro do 1? O que que você acha? É igual ou diferente o que está aqui dentro do 1? É uma substância, porque só tem uma, né? É uma substância pura, tá, pessoal? Que pode ser simples ou composta. Nesse caso aqui é uma substância pura o quê? Substância pura simples. Muito bem, a Maria Clara chegou com tudo agora. Valeu, obrigado. Número 2. O que que é o número 2? É substância ou ela é mistura? O número 2, você vê uma substância vermelha e a outra aqui, ó, verde. É uma mistura. Certo? Obrigado por ajudarem aí. O Ramon aqui citou que a mistura. Não dá para ler de todo mundo, mas muito obrigado pelo apoio, tá, pessoal? Pode ser uma mistura homogênea ou pode ser heterogênea. Eu não posso afirmar aqui, mas dá para a gente ter uma dica que são dois gases. Quando se tem mistura de gasosas, elas são geralmente misturas homogêneas. E o item 3, pessoal, já é o quê? O que é o item 3? Substância ou mistura? O item 3 também é mistura. Vou botar M de mistura. M de mistura. E o item 4 é o quê? É mistura ou substância pura? Vou botar um S de substância, tá? Substância pura composta. O 1 é substância pura simples, o 4 é substância pura composta. E aí você vai ver agora. Qual é a resposta? Sistema 1 é uma substância pura composta? Não, já vimos que é substância pura simples. Várias pessoas disseram isso já aqui na resposta. Letra B. Número 2, apresenta uma substância pura composta? É substância pura composta, número 2? Não, o número 2 é uma mistura. Letra C, número 1 e número 3 apresentam substâncias simples. Número 1 é substância simples. O 3
apresenta substância simples. O número 3 é uma mistura que tem substância composta e substância simples, tá, pessoal? O número 3 é uma mistura com substância simples e composta. Letra D, o 4 apresenta apenas substância composta? Vocês acham, desculpa, vocês acham que está certo a letra D? Ah, o número 4 apresenta somente substância composta? Muito obrigado, Maria Clara está com tudo aí. Ramon, Tris Santiago, Daiane, Tiele, muito obrigado pelo apoio. A Denise, Jamile, que mais? Maria Luísa, Coutinho Pereira, obrigado, tá, pessoal? Vocês estão certíssimos, a resposta aqui seria a letra D, vocês estariam 100% corretos na resposta. Vamos agora finalizar a última parte dessa aula, que nós temos 10 minutos. Lembrando aqui, olha lá, pessoal, você tem aqui, dentro desse frasco, uma substância em que os átomos estão todos unidos aqui. Então, essa representação é de sólido. Então, aqui nós temos o sólido. No líquido, as moléculas estão perto, mas elas estão agitadas. O sólido aqui, as moléculas estão pouquíssimo, pessoal, mas muito pouco movimento, tá? No sólido, o movimento é muito pouco. Pode ver que você não vê muito movimento no sólido, você vê movimento no líquido, e no gasoso você vê muito movimento. E aí eu preciso que vocês lembrem, a passagem de sólido para líquido é fusão. Quando a fusão é constante e a ebulição é constante, você tem a vaporização aqui, ó, pessoal. Você vai considerar também a vaporização como ebulição, certo? Então, essa vaporização você vai chamar de ebulição. Eu preciso muito que vocês lembrem disso. Fusão é a passagem de sólido para líquido, enquanto que ebulição é a passagem de líquido para gasoso. E aí você tem a liquefação, também pode ser representada por condensação, e a solidificação. Então, passagem de gasoso para líquido é liquefação, e a passagem de líquido para sólido é solidificação. Mas eu preciso que vocês lembrem desses dois aqui, fusão e ebulição. Por que vocês precisam lembrar? Porque quando tu venha para cá, olha só o que tu vai ver agora, pessoal, a diferença da mistura para a substância pura. Olha só, pessoal. Você vai aquecer um gelo, você tira o gelo do congelador, ele está sólido. Só que quando tu tira do congelador, ele vai mudar para líquido. Quando tu deixa lá fora, dentro da vasilha, da panela, da garrafa, dentro de qualquer objeto, você vai ter que o sólido se transforma em líquido quando fica fora do refrigerador. E isso é uma fusão. Você está vendo que essa reta aqui está constante em 0 graus? Ó. Isso aqui está uma reta, tá vendo, pessoal? Está vendo que está reta aqui na fusão e também está reto na ebulição? Você está vendo aqui? Essa ebulição é a 100 graus, tá, pessoal? Pessoal, essa ebulição da água é a 100 graus. O gráfico não ficou tão perfeito em 100 graus aí, tá? Desconsidere, mas é 100 graus aqui, tá? A temperatura de fusão, se for água pura, é de 100 graus, ok? Então, pessoal, você está vendo aí que a substância pura, ela tem a fusão constante. Opa, peraí, é bem aqui. A fusão constante, tá? Olha só, pessoal, foca aqui, ó, fusão constante. Ficou uma reta. Ao invés de subir, parou de subir, ficou uma reta. E a ebulição constante. Isso só acontece com a substância pura. Porque a mistura, pessoal, não fica constante. Você está vendo que ainda está subindo aqui, ó. Na fusão, você está vendo que a reta está subindo ainda? Está vendo aí, pessoal? Dá para te enxergar a diferença da mistura para a substância pura? Pessoal, me deem uma luz. Vocês conseguem enxergar essa diferença que na substância pura fica fixo ou constante a fusão e a ebulição, e na mistura não fica constante? Por isso, você vai ter essa diferença de quando o gráfico é de gráfico de substância pura
e quando o gráfico é de mistura, certo? Só que existe duas misturas especiais, a que tem a fusão constante e a que tem a ebulição constante. Veja bem, pessoal, misturas especiais, chamada de eutética, é só a fusão constante. Desculpem mais uma vez. É uma mistura chamada de eutética, pois somente a fusão é constante e a ebulição, olha aqui a ebulição, não é constante, tá? Não é constante na ebulição. Ok, pessoal? A ebulição não é constante. E na mistura azeotrópica, somente a fusão é constante. Ok, pessoal, dá para vocês diferenciarem os 4 tipos de gráfico. Um é de substância pura, em que fusão e ebulição é constante. O de mistura, nada é constante. Mistura eutética, fusão constante. Mistura azeotrópica, somente a ebulição é constante. E vamos lá, vamos lá. Para finalizar essa primeira parte que já está chegando, são 8h15, pessoal. 5 minutos para a gente resolver. Eu vou botar logo aqui Oxa, a resposta apareceu do nada. Pessoal, vamos lá, olha, observar aí rapidamente. O que você diz? A água. Somente a água. Tu vai considerar como elemento químico, como substância composta, substância simples ou mistura, pessoal? A água vai ser o quê? Qual desses 4 é a água? A água que tem a fórmula de H2O é uma substância composta, número 2, certo? Não. Substância simples é quando tem só um elemento. Vamos lá, se fosse só o H2, substância simples. Se fosse só o O2, substância simples. Mas H2O é substância composta. Então, aqui é o número 2. Gás oxigênio, que é o O2. Substância simples ou composta? O O2, pessoal. Simples, muito bem. O vinagre, pessoal. O vinagre que a gente compra nos mercados, no supermercado. O vinagre é o quê? O vinagre é o quê? É uma mistura. Beleza, o vinagre é uma mistura que tem uma substância ácida chamada de ácido acético. Somente o sódio, só o átomo de sódio é um elemento químico. Opa, peraí, que eu coloquei aqui um número errado. Vamos lá, eu vou colocar de novo, tá? Que eu tenho um número errado aqui. Então é 2. É 2 o quê? 3. 2 e 3, certo? Aí vinagre é o 4. O sódio é o 1. Água do mar é mistura também, né, pessoal? A água do mar também é mistura. Ela tem água e tem sal. Aqui é 4. E a liga de cobre, pessoal, a liga de cobre é uma liga formada por também mistura, tá, pessoal? É também mistura. Vamos lá observar aqui. Qual é a resposta que você daria, então, nessa questão aí? Letra D, tá, pessoal? Letra D. E a última questão para finalizar esse momento de aula aqui, 3 minutos, pessoal. Me ajudem, 3 minutos, 3 minutinhos. Qual é a resposta correta aqui? O gráfico, pessoal, vamos observar o gráfico. A partir das figuras aqui, ó, nem lê o texto. Vamos ver aqui a figura, ó. A partir dessa figura, certo? Tu tem aqui a figura do chumbo, tem aqui o estânio. Olha só, pessoal. Esse chumbo é uma substância pura. Por que eu estou vendo isso? Fusão é constante, ebulição é constante. No estânio, fusão é constante, ebulição é constante. E aqui é uma mistura de chumbo e estânio, onde a fusão é constante e a ebulição é o quê? É variável. Isso aqui é substância pura? É uma mistura. Só que essa mistura ela é especial. Tem a mistura especial que eu falei, que ela pode ser eutética ou azeotrópica. O que que você diz? É uma mistura eutética ou mistura azeotrópica? A eutética é a única que tem a fusão constante. Então, qual é a resposta que fala aí? Mistura eutética, pois se funde em temperatura constante? Mistura eutética, pois se funde em temperatura constante.
Mistura azeotrópica, pois se funde em temperatura constante. Substância pura, pois se funde em temperatura constante. Mistura eutética, pois se funde apenas em fusão constante. Olha só a resposta correta, bem aqui. Letra D. Perfeito, muito obrigado. André Gustavo, Kailane, Cauê, Pablo, Coutinho Pereira, Maria Clara, todo esse pessoal já me ajudou aqui respondendo corretamente, tá, pessoal? Muito obrigado. A gente fecha a primeira parte. Eu espero que tenha sido compreensível para vocês. Beleza? Vamos partir para a segunda parte da aula agora, pois